Para você começar a ver esse vídeo, já tenha na sua mente que eu tô falando de pessoas como eu, você, pessoas que têm acesso à internet, pessoas que têm celular, pessoas que têm uma família, que têm uma casa. Então não vamos fazer falsas simetrias aqui, beleza? E para começar o primeiro vídeo da nossa série, eu vou começar falando um pouco sobre como eu era uma pessoa completamente insegura e sem nada nas mãos. Imagina uma pessoa que não tinha absolutamente nada. O ano era 2014, eu tinha 24 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu vou contar um pouquinho rapidamente como é que foi a minha faculdade. Eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, eu ingressei quando eu tinha 21 anos, eu terminei no tempo certo, eu não tive problema para fazer TCC, porque o TCC lá não era obrigatório. Em compensação, para a gente ter qualquer futuro nessa carreira, a gente precisa de um mestrado, um doutorado, uma pós, alguma coisa assim. Só com a graduação, geralmente as pessoas não conseguem alcançar voos muito altos. Então, na minha universidade, não tinha essa obrigatoriedade do TCC, porque necessariamente a gente já fazia um projeto para o nosso mestrado, e eu na época optei por gênero, era gênero e sexualidade. E aí eu fiz um trabalhinho em cima disso, enfim, para tentar ingressar no mestrado. E aí o ano era 2014, eu tinha acabado de me formar na faculdade e estava tentando mestrado para a minha própria universidade, que era o UFRJ, e para o Museu Nacional, um museu que anos depois veio a pegar fogo num episódio lamentável. Em 2014 aconteceu uma coisa que me abalou muito, assim. Eu tive um relacionamento de mais ou menos 5 anos dentro da faculdade, foi mais ou menos a minha faculdade inteira. Ele tinha uma cabeça, eu tinha outra. A gente, por acidente, se gostou muito, acredito que a gente tenha se gostado muito, mas não éramos as pessoas certas para conviver uma com a outra. Ele era muito diferente de mim, ele vivia uma realidade muito diferente de mim, enfim, nós na época não tínhamos maturidade para ter um relacionamento dentro daquela faculdade, dentro daquele curso. Para quem não sabe, Ciências Sociais, a galera é um pouco mais liberal, tem uma tendência mais liberal de tratar seus assuntos, e eu não era assim, ele não era assim, e a gente tentava se encaixar dentro de um padrão pelo qual nenhum dos dois foi feito para ser. Não fez sentido nenhum isso que eu falei, para algumas pessoas talvez faça, algumas pessoas que já tenham tido esse tipo de relacionamento talvez faça. O resumindo, é que nós ficamos a faculdade inteira juntos, indo e voltando, e foi um relacionamento muito difícil, foi um relacionamento abusivo tanto da minha parte quanto da parte dele. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que não foi uma coisa que partiu só dele, como durante muito tempo eu fiquei achando, mas também partiu de mim, enfim. E aí era em 2014, eu tinha acabado de me formar e a gente terminou o namoro definitivamente. E estava sendo um período muito difícil para mim. Eu acho que eu nunca enfrentei um período tão complicado na minha vida, não só pelo término do namoro, mas também por não ter nenhuma perspectiva de onde que eu ia, para onde que eu ia, de onde que eu ia seguir. Cara, vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que olhar e vai ter que falar: o que que eu vou fazer da minha vida agora? Tudo que eu construí esses anos foi por água abaixo, não deu muito certo. Só que eu não tinha percebido isso, eu não sabia como lidar com isso. Muito pelo contrário, eu fui afundando. 2014, do meio de 2014 até o final de 2015, foi um período muito negro na minha vida. Não vou nem usar essa palavra, tá? Porque não quero associar um período difícil a uma palavra, a palavra negro, enfim. Mas foi um período muito traumatizante para mim, que eu me entreguei a remédios para dormir. Eu tomava uma cartela de um remédio que dava sono, e eu tomava 5 de uma vez para poder dormir. Eu tinha crises de ansiedades absurdas, eu tinha claustrofobia, enfim, eu fui desenvolvendo um monte de coisa, crise de ansiedade, autoestima baixíssima, devido a uma série de coisas que foram acontecendo e que eu não tive estrutura emocional para lidar. E aí o que eu pensei? Ai, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô aqui, deitada na cama o dia inteiro, prostrada. Gente, o cenário era esse. O cenário era assim, eu deitada na cama com remédio pra me fazer sentir sono, porque eu não queria encarar a realidade, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia o que fazer. E aí um dia, a minha madrinha, eu tenho uma madrinha que me batizou na igreja católica, que é muito próxima minha, porque ela tem uma idade parecida com a minha. Gente, lembrando que esses vídeos que eu vou fazer não tem absolutamente nada a ver com evangelização. Isso daqui não é um canal evangélico, não é
minha intenção é converter ninguém, muito pelo contrário, eu quero contar só as minhas experiências que foram acontecendo, que é impossível eu falar sem citar as coisas sobrenaturais mesmo que foram acontecendo comigo. Então, continuando. E aí ela virou e falou assim: Natália, eu conheci uma igreja chamada Nova Igreja Ipanema, que fica em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que na primeira vez que eu fui assistir um culto lá, que eu fui com a minha madrinha, eu falei assim, nossa, que legal. Tipo assim, quando ela me chamou, eu já falei assim, ai, lá vamos nós, né? Porque eu já tinha rodado várias igrejas no Rio de Janeiro, inclusive eu já tinha rodado igrejas de outras religiões, budista, espiritismo, enfim. Eu nunca me encontrei realmente em nada, e na igreja evangélica com a minha formação de cientista social, eu não tinha como assistir as coisas que as pessoas falavam e fazer um com os outros e ficar tranquila, sabe? Eu achava um absurdo, eu inclusive acho um absurdo toda a forma como as pessoas usam a religião para convencer as pessoas do que é errado, na verdade, né? Porque a religião acabou sendo deturpada ao longo do tempo. A religião, ao invés de te ensinar a amar o próximo, tem te ensinado a matar bandido, dizer que bandido bom é bandido morto. Enfim, a grande questão é que eu fui nessa igreja e eu gostei muito, achei muito legal, achei uma linguagem jovem, mas eu tinha decidido que eu ia embora do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não fazia mais sentido para mim, e que eu ia tentar a vida em Belo Horizonte, que é onde é o estado, Minas Gerais, né, que é o estado da família do meu pai. E eu tinha visto um curso, uma pós-graduação lá de marketing político. Eu falei, cara, é pra lá que eu vou. O Rio de Janeiro não tem mais nada pra me oferecer. Que pena que eu descobri essa igreja só agora, né? Porque eu tô indo embora e tal. E aí acontece, gente, que simplesmente a minha vida virou de cabeça pra baixo. Tudo mudou. E aí, quando eu achei que eu já tinha decidido todos os rumos da minha vida, essa força sobrenatural, que vamos chamar assim, de força sobrenatural, essa força do universo, virou e falou assim, mas não é isso que eu tenho pra você. E aí foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Uma semana depois que eu abri meu coração e fui nesse local e, enfim, voltei pra casa e decidi deixar as coisas acontecerem, tudo começou a mudar na minha vida. E aí, o que fazer no Rio? Pra quem não sabe, o que fazer no Rio é uma página de dicas no Instagram que cresceu muito, graças a Deus, assim, de 2015, quando eu comecei, até hoje. É uma página que só vem crescendo, tem engajamento altíssimo, eu sou muito orgulhosa do meu trabalho, mas eu não cheguei aqui sozinha e eu vou contar pra vocês agora. Eu já tinha uma página no Instagram, e que inclusive tinha sido esse meu ex-namorado, que a gente terminou, que tinha me dado a sugestão de fazer uma página de dicas. Ele virou e falou assim, Natália, por que você não faz na época, né, que a gente namorou, por que você não faz um blog, alguma coisa contando? Você gosta tanto de escrever, você gosta tanto de conhecer lugares novos. E eu virei e falei assim, pô, mas ninguém vai querer saber quem eu sou, sabe? Ninguém vai se interessar por uma desconhecida escrevendo coisas aleatórias no Rio. E na época já tinham outras páginas que tratavam sobre o assunto. Então eu não levei muita fé. Mas como eu não estava fazendo nada, eu não conseguia passar para o mestrado, eu estava sem rumo na vida amorosa, não sabia o que fazer, eu falei, cara, vou dar uma chance para isso e vou começar a escrever. O nome da página no início era Tips for Dreams, que quem me ajudou a construir esse nome quem é hoje a minha sócia, Suzane, na época era só minha amiga. Só que não era um nome que criava muita identificação com as pessoas, sabe? As pessoas não tinham muita noção do que era. Tips for Dreams, beleza, todo mundo sabe, dicas para sonhar. Mas assim, não era um nome fácil, não era um nome fácil de pronunciar, de achar, enfim, de você entender do que se tratava. E aí, eis que um belo dia, eu tava assim, mais ou menos, eu tava uns dias assim, com uma coisa, sabe, incomodando? Por isso que eu falo, gente, acreditem na sua intuição, mas assim, toma cuidado também, né? Porque no mundo, no universo, tem várias coisas que vão falar ao mesmo tempo com você, e se você não souber discernir o que é bom pra você, você afunda. Mas eu já tava uns dias com aquela coisinha queimando aqui dentro pra poder trocar o nome da página. E eu não conseguia achar um nome de jeito nenhum. Eu não fazia a menor ideia de que nome que eu ia usar. Eu lembro como se fosse hoje, eu morava em Copacabana, num conjugadinho em Copacabana. Eu tava jantando e aí uma vozinha assim soprou no meu ouvido. Gente, eu juro pra vocês, eu juro, foi uma coisa do além, assim, veio, sabe, como parece um vento, assim, e falou, coloca o nome desse jeito, foi muito claro, coloca o nome de O Que Fazer no Rio. E aí eu parei e pensei assim, putz,
O que fazer no Rio. Mas eu pensando comigo mesmo, né? Já vai ter um monte de gente com esse nome. Com certeza já tem esse nome, deve ter o quê? Underline, fazer, underline, no Rio. É o que fazer no Rio, ponto, RJ, alguma coisa assim. Eu sabia, na minha cabeça eu estava certa que eu não conseguiria colocar esse nome porque era muito óbvio. Como que ninguém nunca tinha pensado em o que fazer no Rio. E aí, beleza. Fui lá, testei. Olha, agora lembrando assim, gente, desse momento, bateu até assim uma emoção, porque eu lembro que na hora que eu coloquei no search, o que fazer no Rio não tinha. E eu olhei e falei assim, caramba, não tem esse nome é muito óbvio. Na mesma hora eu troquei o nome para o que fazer no Rio e comecei a falar assim, bom, esse nome é muito óbvio, então eu acho que as pessoas vão se interessar mais do que o nome antigo. Comecei a curtir hashtag, inclusive o início da minha página foi assim, tá, gente? Curtindo hashtag, curtindo o RJ, Rio de Janeiro, curtindo a foto das pessoas. Nunca fiquei nessa de seguir porque eu acho chato, eu não gosto quando fazem comigo e eu não queria fazer isso com as pessoas. Eu queria curtir a foto das pessoas para que as pessoas vissem que eu tava ali. Na época eu tinha 2.000, não, eu tinha, sei lá, menos, eu não tinha nem 1.000 seguidores, era muito pouco. Era assim, 500 e pouco, sabe? E aí eu comecei a curtir as fotos das pessoas, passei a madrugada inteira fazendo isso. Nossa, parecia assim, um brinquedo novo, sabe? Sabe quando você pega um brinquedo novo, você fica empolgado, quando você troca de celular, que você quer mexer tudo nele? Então, eu tava assim, curtindo as fotos das pessoas, que quando eu acordei no dia seguinte, essa minha amiga, que é a Suzane, que um dia ela vai aparecer aqui no vídeo pra contar pra vocês, ela virou e falou assim, amiga, você viu? A gente pulou para 2.000 seguidores. Então assim, gente, num dia eu tinha 500 seguidores, no dia seguinte eu tinha 2.000. Eu falei, caraca, as pessoas me notaram, as pessoas estavam começando a me notar. E aí eu falei, cara, era isso, era o nome, vamos investir nisso. E aí daí pra frente foi, o negócio fluiu de uma forma linda. Eu não vou dizer que até hoje tem sido perfeito, tem sido cor-de-rosa, né? Eu enfrento meus percalços, mas você sente quando tem algo especial. Tanto que tem pessoas que nem gostam de mim, que nem gostam da Natália, que tiveram um problema comigo, inclusive, no passado, ou há pouco tempo atrás, que super admiram o meu trabalho, né? Que não tem como negar o trabalho que a gente tem feito até hoje na página. Então, assim, foi uma coisa que impactou a vida de muita gente. E logo no início eu consegui sentir essa onda, assim, sabe? Essa vibração boa, essa coisa, modificando a vida das pessoas. Eu lembro que no início eu printava o comentário das pessoas dizendo que tinham adorado o que eu tinha escrito, gente dizendo que eu tinha ajudado a salvar o casamento porque ela e o marido não faziam nada demais e o casamento estava morno, e como as minhas dicas tinham ajudado eles a expandir a mente deles e conhecer mais o Rio. Eu tinha uma pastinha no computador que eu printava e colocava tudo lá, então assim, foi muito inspirador porque aquilo não só começou a me fazer ver um propósito de vida. Eu na época nem sabia que existia isso de permuta, que a pessoa podia ganhar dinheiro com aquilo, eu não fazia a menor noção disso, gente. Eu tava assim, indo porque eu gostava de fazer, não tinha a menor ideia do que tinha tudo por trás, e o meu instinto foi me ajudando a chegar onde eu cheguei hoje. Eu sempre tive na minha mente, desde criança, que eu ia ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida. Como isso ia acontecer, eu não fazia a menor ideia. Só que eu passei por esse período muito complicado e foi um período que eu esqueci de quem eu era, eu esqueci o meu valor, eu esqueci a capacidade que eu tinha. Eu cheguei ao ponto de achar que eu não sabia fazer nada de útil, que eu não servia para nada, que eu não prestava para absolutamente nada, que não tinha valor na minha vida. Eu não via valor na minha vida. Para mim, eu era uma pessoa que não sabia fazer nada. Uma vez eu lembro que eu falei, eu só sei escrever, eu não sei fazer nada demais. Eu só sei embalar roupa, eu também não era a melhor vendedora da minha loja, mas claro que eu não ia ser boa em nada disso. Não era ali que eu devia estar, não era o meu lugar, não era ali que eu nasci para estar. Então eu não ia ser boa naquilo, eu não ia ser excelente naquilo. Só que eu deixei aquelas coisas me convencerem de que eu não valia grande coisa, de que eu não tinha valor, de que eu não tinha a menor utilidade na Terra, essa era a verdade. E aí com o que fazer no Rio, eu fui recebendo tanta mensagem, tanta mensagem boa, calorosa, de gente que gostava do meu trabalho, que eu falei assim, opa, peraí, eu sei fazer alguma coisa de bom.
alguma coisa de bom, eu tenho algum valor para alguma coisa. E aí, a partir daí, eu fui desenrolando uma série de coisas na minha vida, eu fui vendo o quanto que minha autoestima era muito baixa e quanto que isso veio atrapalhando meus relacionamentos pessoais, de amizade, todos, assim. Então, até mesmo minha formação, meu caráter, como tudo, a baixa autoestima estava me levando mais para baixo, num buraco mais embaixo. E aí, esse foi o primeiro sopro que eu tive de otimismo e de esperança que me fez sair da onde eu estava e começar uma nova vida. E no próximo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre como que foi a história a partir daí, tá bom? Então, se você gostou da minha história, se você quer continuar acompanhando esses próximos capítulos, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você poder receber as notificações e manda para os amigos. Um beijo!